Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso de produção de vídeo, tá? E hoje a gente vai continuar a parte de roteiro, né, gente? Vou agora passar para vocês como é que a gente faz o desenvolvimento do roteiro, tá? Na aula anterior a gente viu os elementos, né, que a gente faz para começar a desenvolver, falamos do storyline, do argumento, né? Mostrei algumas coisinhas ali, né, de como vocês fazem para criar. Tá? Mas hoje a gente vai entrar em detalhes maiores aí sobre o desenvolvimento do roteiro, né? Nós vamos ver os passos, né, que são utilizados para fazer, tá bom? Então, vamos lá. Gente, quando a gente pensa num roteiro, às vezes a gente acha que o negócio sai, pá, o cara sentou, escreveu tudo direitinho, pá, vamos lá, vamos gravar o filme, vai. Mas não é assim, tá? É um processo lento, gente, muitas vezes um processo demorado. Tem roteiro que sai na hora? Alguns saem. Né? Às vezes um roteiro para um comercial, um roteiro, ou então um roteiro de programa, né? Quando a gente está pensando no roteiro aí de um programa, dá para pensar numa coisa aí que sai às vezes em poucos dias. Mas quando a gente está falando de filmes, não. Filme a gente só vai conseguir achar aí a maioria dos roteiros que saíram com muito tempo de trabalho. Só para vocês terem uma noção, vamos ver aqui no slide, ó. O filme Cidade de Deus, ele passou por 12 tratamentos antes de ficar pronto. Vocês sabem o que são 12 tratamentos? Tratamento é cada vez que você faz, né, mexe no roteiro. Né? Você escreveu o roteiro uma vez. É o primeiro tratamento. Aí você leu e olhou de novo, pô, posso mudar isso aqui na história. Aí você vai e reescreve. É o segundo tratamento. Então, a Cidade de Deus, ele foi escrito 12 vezes. Tá? Foram 12 vezes. E cada vez não foi num dia, né? É uma história muito longa para ser escrita aí em pouco tempo, né? Aqui, ó, vamos lá, mais um filme nacional, né? Ó, a cineasta Ana Mulaer, tá? Contou que quando ela começou a pensar e escrever o roteiro do filme Que Horas Ela Volta, lá em 2002, tá? O filme mesmo só foi estrear em 2015 no cinema, gente. Ó, foram 13 anos escrevendo o roteiro, tá? Então, não se assustem se vocês travarem, demorarem para fazer. É um processo lento, tá? Ó, mais um aqui, ó, o filme Bingo, o Rei das Manhãs, né, que foi escrito pelo Luiz Bolognese. Para quem não conhece esse filme, é mais um filme nacional, bem recente. Ele conta um pouco aí da história do palhaço Bozo, né? Eles não puderam usar o nome Bozo, porque o nome Bozo é um nome registrado, tá? É como se fosse uma franquia, ela vem lá dos Estados Unidos. Tem uma empresa lá que tem o nome, né, detém o nome do Bozo. Então eles não puderam fazer o filme chamando Bozo, eles mudaram o nome para Bingo. Tá? Mudaram o nome dos canais de TV, né, Globo, SBT, lá eles não puderam usar. Então a história parece ficção, mas não é, ela é baseada em fatos reais. Tá? Lá, ó, passou por 10 tratamentos e demorou 4 anos para ser escrito. Tá? Então, ó, também, ó, a gente vê o anterior ali, o Que Horas Ela Volta, levou 13, mas o Rei das Manhãs não levou tanto tempo, levou 4. Tá? Também não quer dizer que você precisa levar anos e anos para escrever um roteiro. Às vezes, você está inspirado, no momento de inspiração, o roteiro pode sair mais rápido. E aqui também, lembrando que a gente está falando de filmes, tá? Eu falei, quando você está falando de um curta-metragem, de um programa de TV, ou então mesmo de uma pauta aí para um programa de entrevista, aí sai rápido. Né? Às vezes uma pauta você tem que montar num dia, para você fazer um programa de entrevista ali num dia, ou numa tarde, né? Meio período aí, de tarde ou de manhã, às vezes senta e prepara o programa. Tá? Mas quando a gente fala em roteiro de filme, de produção, de ficção, né? Para série, para novela, aí leva um pouco mais de tempo. Tá? E aí ó, fica um pensamento, ó, grandes histórias com certeza não foram escritas em uma única sentada em frente ao computador. Tá? Lembrem sempre disso. Mas e aí, por onde que a gente começa? Né? Então, ó, vamos jogar a real para vocês. Não tem receita de bolo. Tá? A gente tem alguns passos que a gente segue, algumas coisas que tem que ter, mas cada um vai criar o seu próprio processo. Por isso que tem uns que levam 4 anos, outros levam 10 anos, uns são escritos 10 vezes, 12 vezes, às vezes poucas vezes, às vezes, sei lá, 4, 5 vezes, vai depender do tamanho da produção. Tá? Mais uma coisa, gente, vocês têm que ter em mente. É preciso muita referência. Tá? Estudar. E o que eu quero dizer com isso? Ler bastante. Então, assim, leiam muitos livros.
Mesmo que você não tenha ainda o tema, o que você quer escrever, tá? Isso ajuda muito você ler, você ir atrás, assistam outros filmes, né? Que assistir o filme você já pega ali o roteiro mastigado, né? Mas eu não sei se vocês sabem, mas muitos dos roteiros de filmes, eles são adaptações de outras obras, né? Quantos filmes aí a gente já não tem hoje em dia que são baseados em livros, né? Você pega aí O Senhor dos Anéis, né? Tem lá, são 3 filmes baseados em 3 livros, né? Você tem Então a gente tem até o filme do Harry Potter, né? Que são 7 livros, né? Foram 8 filmes para sair, né? No cinema. Então quantos roteiros não tiveram, né? Então é preciso muita referência, é importante, isso ajuda, porque se você não for adaptar, né? Se você não pegar um livro para escrever o seu roteiro, você pode pelo menos se inspirar, o que é muito comum, né? Vocês não têm noção de grandes clássicos aí da literatura, né? Que inspiraram diversos filmes, né? Quantos filmes já não foram feitos em cima da história de Romeu e Julieta, do Shakespeare, tá? Então, é preciso essas referências, tá? Então comece, antes de escrever o seu roteiro, você pode assim, até definir, eu quero escrever um romance, né? Uma história de amor, um filme ou um curta, né, de amor. O que você vai fazer? Vá atrás de livros de romance, vá, né, pegar essas referências aí para vocês terem uma boa noção do que contar, de como são essas histórias, né? E aí, gente, vocês têm que seguir alguns passos, né, para começar. Então, fazer um planejamento, né? Tem o desenvolvimento, vocês têm que criar o conflito da história, tem que construir os personagens, né? Tem todo aquele desenvolvimento do argumento que a gente já viu na aula anterior, né? O desenvolvimento de cada cena, a escrita daí do roteiro em si, a revisão, compartilhamento, né? E a reescrita, quando preciso, e normalmente é preciso. Né? O compartilhamento aqui, gente, a gente vai ver lá na frente, eu vou explicar para vocês o que é. Tá? Tem que tomar muito cuidado, que não é também sair compartilhando de qualquer jeito, não. Vamos então começar? Vamos ver todos os passos? Vamos lá. Planeje. Como tirar a sua ideia da cabeça e colocar no papel? Gente, vamos ler o slide aqui, ó. Todo mundo está cheio de ideias, mas você precisa mais do que isso. Você precisa de uma história de verdade, com bons personagens e um excelente conflito. É importante ter bem claro para quem é que você está escrevendo, conhecer o seu público e saber quem você pretende atingir. O que a gente quer dizer com isso? Gente, para cada público que você for escrever, você vai contar a história de um jeito, né? Você pode contar a história de Romeu e Julieta para crianças, dependendo da forma que você falar, né? Você pode fazer de um jeito que as crianças entendam, omitindo algumas coisas. Se é para um público adolescente, você pode adaptar a história para a linguagem do público adolescente, né? Isso foi feito. Existe um filme do Romeu e Julieta, que até com o Leonardo DiCaprio, mais ali no começo da carreira dele, que é um filme que envolve briga de gangues, etc. Ele não é um filme de época, né, lá do renascentismo, etc. Não, ele foi adaptado para ser contado nos dias, a gente fala dias atuais, mas não é atuais de agora, né, que ele é um filme dos anos 90. Mas ele era atual quando foi lançado. Tá? Então, você tem que saber para quem que você está escrevendo, para saber o que você pretende atingir. Tá? Muito importante isso quando você está escrevendo alguma coisa, também para projetos, tá, gente? Tem muito edital de projeto cultural que às vezes aceita curta-metragem ou que aceita algum programa, documentário, tá? E aí quando você está escrevendo, você tem que ver para que é o edital, então para você saber para quem que você está escrevendo, para que é voltado, né? Qual é o público que vai assistir? É importante ter isso em mente, porque isso vai guiar o tom, né, do roteiro. Como eu falei, se é para um público infantil, você tem que ir para uma linguagem um pouco mais simplificada, ou então usar as coisas que sejam ali, que conversem com as crianças, né? Se é para o público adolescente, jovem, você vai usar uma linguagem de adolescente jovem. Se é para um público adulto, tem que ser linguagem de adulto. Tá? Não vou falar que adulto não assiste coisa de jovem, ou não, até de criança. Tem gente que gosta de assistir desenho. Mesmo adulto. Tem um monte de adulto que gosta de desenho de criança. Tá? Às vezes é para distrair, ou então acha bonitinho mesmo e assiste. Não assiste com tanta frequência, mas assiste. Então, mas quando você está escrevendo, vai criar, você tem que pensar
o público para poder escrever para aquele público que você pensou. Tá? Não adianta você pegar uma linguagem de adolescente e escrever para criança. Tá? E nem pegar uma linguagem de adulto e também botar para criança, que às vezes a criança não vai entender. Tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado e tem que prestar bem atenção para quem é que vocês estão escrevendo a história. E aí, gente, vamos lá. Depois que você já sabe para quem que você vai escrever, você tem que ir lá desenvolver a história, né? E aí, como a gente já falou ali, 2 slides aí para trás, ó, você tem que pesquisar muito. Ó. Além de uma boa ideia, é preciso pesquisar muito. Tá? Grandes filmes nem sempre têm ideias mirabolantes. Então, você não precisa ter, às vezes, aquela ideia mega genial para poder escrever o roteiro. Às vezes você consegue pegando uma ideia simples, tá? Porque daí não fica tão complicado. Às vezes você começa a inventar muita coisa, o filme se perde. Você acaba esquecendo de detalhes, porque você começou a inventar um monte de detalhezinho que você fala num ponto, chega lá na frente você esquece disso. Então, nem sempre é preciso ter uma ideia muito mirabolante. Uma ideia simples e bem desenvolvida pode dar um ótimo filme, né? Um ótimo roteiro. Como a gente já falou, ó, as referências, busque livros, peças, filmes, tá? Outras histórias sobre o mesmo tema. Né, ó, o que já foi feito e o que você pode acrescentar de novo. Então, como a gente já falou, a história de Romeu e Julieta é lá de séculos atrás, mas você consegue contar de outros jeitos, né? Eu acabei não levantando aqui, mas a gente pode ver, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão descobrir que tem um monte de filme que conta a história de Romeu e Julieta, né? Um dos filmes aí que ganhou o Oscar aí no Oscar agora de 2023, o filme Nada de Novo no Front, não é novo também, é um filme lá de 1930, é um remake, né, de um filme de 1930. Então é Nada de Novo no Front mesmo, tá? Não é coisa nova, já foi refeito. Aliás, Hollywood faz muito disso, gente. Hollywood, hoje em dia, eles mais copiam do que criam, tá? Tem um monte de filme de Hollywood que ou é remake de um filme antigo, ou é remake de um filme mais recente, que não é americano. Eles fazem muito isso, gente. O Hollywood vai buscar em outros países, vai lá na França, vai lá ver o que está rolando nos filmes franceses, pega um filme francês, compra os direitos, faz a adaptação para o americano, transforma, né? Eu já vi, nossa, vários filmes aí que eles já fizeram isso. Eles pegaram um filme francês e transformaram em americano. Nem sempre fica bom, tá? Quando você descobre, é legal você buscar o filme de origem, que às vezes o filme de origem é melhor do que a versão que foi feita americana. Isso acontece muito, tá? Porque também, se o filme é ruim, eles não vão atrás. Você pode ter certeza que Hollywood não vai pegar um filme ruim para copiar, tá? Então a chance deles pegarem um filme muito, né, de vocês pegarem um filme que é cópia, né, que é uma versão americana de outro filme estrangeiro, procurem um filme estrangeiro que vocês vão ver que provavelmente ele é muito bom, tá? Às vezes também livro, né? Quantos de livros a gente chama de adaptação, né? Eu mesmo, quando eu estava terminando a faculdade, o meu trabalho final foi a adaptação de um roteiro, né? Peguei uma história da Bíblia, pegamos um trecho, né? Que é o livro de Jonas, né? Que na Bíblia ele não passa dependendo do tamanho da Bíblia, logo, né? Do tamanho ali das páginas da Bíblia, mas na que eu peguei eram 2 páginas e meia, né? Que contavam a história de Jonas. E a gente transformou num curta-metragem de meia hora, né? Fizemos um roteiro em cima. Então vocês podem fazer esse tipo de adaptação, tá? Só tomem cuidado quando é uma história que tem dono, né? Que nem as histórias da Bíblia não tem dono, tá? São histórias de domínio público, né? Romeu e Julieta, né? Vários clássicos aí da literatura antiga também não tem dono, não tem direito autoral. Agora vocês pegarem um filme de outro país, né, e refazer, aí não, gente, é coisa recente, né, aí passa a ser plágio, aí não vai rolar, tá? E aí, o que mais que vocês podem ver? Ó? Qual a abordagem, a linguagem que será mais original, né? O que é legal fazer, né, para vocês adaptarem um roteiro, né? E aí vocês têm que definir, nesse momento, o que vai ser. Um drama, uma comédia romântica, né? Por quê? Vocês podem pegar a história original e transformar, né? No caso lá do meu curta, que a gente pegou o livro de Jonas, a gente fez com um tom de comédia, né? Uma comédia meio ácida, tudo, mas era uma comédia,
né? A história de Romeu e Julieta vocês vão achar também como drama, também como às vezes como comédia romântica. É muito comum. Às vezes você pega, originalmente ela é um drama, né? Romeu e Julieta é um drama, mas é muito comum às vezes transformar, principalmente com as histórias mais antigas, tá? Vocês passam de um gênero para outro, tá? E o importante é lembrar que um roteiro não conta uma história, ele mostra uma história, tá? Então vocês não devem escrever como se fosse um conto. Vocês escrevem como um roteiro, é diferente. Aí, gente, vamos para o próximo passo, né? Que é definir o conflito. O conflito é um elemento básico da dramaturgia, gente. Vamos ver aqui o slide. A vida é um emaranhado de conflitos, e nos filmes é a mesma coisa. Na dramaturgia clássica, o conflito é gerado a partir da necessidade do personagem quando ele não consegue cumprir seus objetivos. Existem diferentes tipos de conflito. Vamos ver os mais clássicos. Vamos aos mais clássicos. A gente tem o conflito interno, que é entre o protagonista e ele mesmo. Então, quando ele tem algum conflito pessoal, que ele tem que superar algum medo ou alguma dificuldade que ele tem, etc., né? Então é o conflito interno. Aí nós temos o conflito pessoal, que é entre o protagonista e outros personagens. Então, quando tem um vilão, né? Ou então uma história de amor, que ele tem que conquistar uma garota, ou a garota conquistar um rapaz, né? São os conflitos pessoais. E aí a gente tem o conflito extrapessoal, que é o conflito entre o protagonista e uma empresa ou algo não humano, como a natureza. Então a gente tem, vamos dar um exemplo aqui, tem aquele filme da Erin Brockovich, né? A protagonista é uma advogada que está entrando com um processo contra uma grande empresa. Então, ela está lutando contra uma empresa. Ou então, vamos ver outro aqui, tsunami, né? Que é uma força da natureza, uma grande onda, né? Que vem e destrói tudo, etc. Então, esses são os exemplos aí dos conflitos extrapessoais, tá? E aí, gente, quando a gente, né, separou aqui os três, mas não precisa ser um só, né? As tramas mais complexas, elas abrigam, às vezes, vários tipos de conflito, tá? Que vão se resolvendo aí, às vezes, ao longo, né? Que vão aparecendo, né? Vão sendo apresentados aí ao longo do filme, tá? Então, não precisa ter um conflito só. Você pode fazer um roteiro com mais, né? Com mais de um conflito, tá bom? Depois que vocês já definiram o conflito, né? A gente vai para a parte de construção do personagem, tá? Você já sabe, né? Lá a gente já criou, tem um personagem principal, etc. Mas o que você precisa? Basta só falar, não, é o fulano. Não, não adianta. Você tem que criar toda aquela história do personagem, tá? Ele tem que ser um personagem consistente. Tem que ser bem consistente. Você tem que conhecer ele a fundo. O que você precisa saber? Vamos lá, alguns exemplos aqui que vocês têm que criar para o personagem de vocês, tá? Então vamos lá, você conhece a fundo o seu personagem? O que vocês precisam desenvolver dele, né? Que cor que ele mais gosta? Quantos anos ele tem? Como foi a infância? Quem são os pais? Onde ele mora? Né? Qual é o tamanho da família? O que ele faz? O que ele estuda? Quem é? No que ele trabalha? Né? E vai depender também um pouco da história, né? Também assim, tem algumas informações que não são relevantes. Mas tem informações que você pode não usar no roteiro, mas ainda assim você desenvolver, porque isso pode ajudar a dar mais personalidade, né? Parecer que é uma pessoa mesmo, né? Quanto mais informação você juntar sobre o seu personagem, aliás, sobre os personagens, porque normalmente a gente não faz com um só, a gente acaba fazendo isso com vários, né? Tanto o protagonista, que é o principal, e o antagonista, que é o que é contra ali, que às vezes é o vilão e etc. Você vai trazendo mais realidade, né, para aquele personagem. Então, mesmo que essas informações não apareçam no roteiro, quanto mais nuances e camadas você construir, mais real ele vai parecer. Então, você pensar em todos esses detalhes do personagem, tá, vão te ajudar, vão ajudar a sua história a parecer mais real, cada vez mais real. Então, quanto mais detalhe, melhor, tá? E aí, gente, eu trouxe aqui um exemplo para vocês dentro do roteiro que a gente chama de curva dramática clássica, né? Em alguns lugares vocês vão encontrar como o arco do herói, que é como o roteiro vai se desenvolvendo, tá? A gente tem aqui, ó, vamos lá, olhando no gráfico, a gente tem aqui, ó, a gente chama de curva dramática, né? Ou o arco do herói.
Aqui a gente tem, ó, tempo da narrativa na horizontal, né? E tensão e intensidade. No início do filme, tá? Vocês veem ali, ó, início. A tensão é pequena, porque a gente está apresentando, a gente está, né, falando mostrando quem são os personagens. Normalmente acontece isso no filme, né? Você apresenta o personagem principal, né? Aí vai mostrando um pouquinho da história, aí vai subindo, ó, daí vem o trecho aqui da complicação, quando vão aparecendo os problemas, né? Vai acontecendo um pouco de ação. Quando chega, né, um pouquinho depois do meio do filme, tem o clímax, né, que é aquele momento que está mais tenso, tudo acontecendo, você fica, e agora o que vai acontecer? E chegam todos os problemas e conflitos, estão todos aqui no auge, né, na tensão e intensidade ali, o ponto mais alto, né, é o clímax, e aí vem a resolução, e a tensão vai baixando, ó, até chegar à conclusão, que é o final do filme, tá? A maioria das histórias, se vocês seguem esse padrão, tá, nas suas histórias, nos seus roteiros, você vai conseguir prender a atenção do público. Isso não quer dizer que é obrigatoriamente nessa sequência. Tem filmes que eles fazem ao contrário, né? Tem filmes que às vezes o início, o final começa lá, né? Você vê o final e aí depois eles voltam para contar como chegou naquele ponto, né? Aí são outras técnicas de você escrever o roteiro, né? Outras técnicas de roteirização, né? Que aí vocês podem procurar alguns cursos mais aprofundados de roteiro que existem por aí, tá? Que vão te ensinar várias outras técnicas. Mas o mais básico é essa curva dramática clássica aqui, que aqui vocês já conseguem criar um bom roteiro seguindo esse padrão aqui, tá? Depois que vocês já criaram isso, vocês vão para o argumento que a gente já viu na outra aula, né? Que é o texto corrido que conta a história, de uma forma simplificada. Tá? Não tem o diálogo ainda, né? No argumento não é diálogo, é tipo conto mesmo. Vocês vão contar a história e os diálogos eles entram ali só se for muito essencial, alguma coisa que você não queira perder, que você já pensou e não queira perder, você coloca ali no meio, mas não precisa. Depois que vocês têm o argumento pronto, gente, é interessante vocês lerem ele em voz alta, tá? E passarem o argumento para algumas outras pessoas lerem. Pessoas de confiança, tá, gente? Pessoas que vocês sabem que não vão pegar esse seu roteiro e roubar a sua ideia, etc. Tem que tomar sempre muito cuidado com isso. Cuidado para que vocês mostrem os trabalhos de vocês antes de estarem prontos, tá? E aí, quando vocês mostrarem, você peça para as pessoas te contarem o que eles entenderam, para ver se sua história está interessante, se não está, se está faltando alguma coisa. Às vezes, quando você lê, você acha que está perfeito. Nossa, tem tudo aqui. Aí as pessoas leem, alguém pega para ler, e aí fala, mas eu não entendi, como é que chegou nisso aqui? Como é que pulou? Às vezes acha alguma falha, um buraco que você deixou, né, uma ponta solta, né, que a gente fala também, que você deixou ali no roteiro, e aí você, legal, tá, isso não ficou claro, então eu vou ter que reescrever isso aqui para fechar esse ponto que não ficou legal, ou que não deu para entender, tá? E aí vocês reescrevem quantas vezes forem necessários, tá? Ó, lembra que a gente falou? Vários tratamentos, mas aqui a gente ainda está no argumento, não é nem o roteiro final, tá? No argumento a gente já faz esse trabalho também de reescrever, tá? Porque enquanto o argumento também não estiver claro, pode ser que você vai ter falha no roteiro. Aí você vai ter que mexer no argumento e no roteiro. Então, trabalhe um pouco mais no argumento antes de passar para a parte do roteiro em si, tá? Porque senão vocês vão ter que fazer... Se vocês acharem um erro de argumento lá quando vocês estiverem com o roteiro escrito, ou já produzindo, aí você vai ter que mexer duas coisas. É muito mais complicado. Então, não pulem etapas, tá? Façam uma etapa de cada vez, tá? Para depois não ter que mexer em coisas demais, caso tenha que mexer, tá? Depois que vocês fizeram o argumento, vocês vão fazer o desenvolvimento das cenas. É a hora que você vai estruturar o roteiro, tá? Que aí mostra lá que eu mostrei para vocês aquele roteirinho que a gente viu lá atrás, na outra aula, né? Que tinha explicando as cenas, né? Então lá, ele contém a indicação e a separação das cenas e as situações e ações do personagem, tá? Que a gente chama de escaleta, que é esse estudo que a gente faz. A escaleta é quando a gente separa todas as cenas em cartelas, tá? Então você escreve cena 1, põe um quadradinho, descreve a cena 1, cena 2, cena 3, e você pode fazer isso em papeizinhos separados, pode fazer em post-it, né? Aquele papelzinho que gruda, né? Que tem a colinha para você grudar na parede, grudar em alguma outra coisa. Você separa todas as cenas do filme nessas cartelinhas, e aí você monta o filme. E aí, gente, com essas escaletas você pode ir mudando a sequência, tá?
Uma coisa que ajuda, que nós vamos ver numa próxima aula, né, que dá para fazer, facilita também na escaleta, é você fazer isso com o storyboard. Tá? O storyboard ele ajuda muito na hora de montar as escaletas também, definir essa sequência de cenas, tudo. Tá? Mas é uma coisa que vai ser desenvolvido meio junto, né? Quando você precisa do roteiro para fazer o storyboard, né? Ou pelo menos do argumento. Mas a gente vai ver, depois eu vou mostrar para vocês o que é um storyboard. Tá? Mas vocês podem fazer essa separação de cenas aí em cartelas. Aí, depois que já está tudo isso formatado, a gente vai para a parte da escrita mesmo. Finalmente, escreva o seu roteiro. Tá? A gente usa normalmente, até o que eu mostrei lá na aula passada para vocês, para filmes, curtas, etc., o formato que a gente chama de Master Scenes, né? Que é com fonte Courrier New tamanho 12. E aí normalmente tem cabeçalho de cenas, a ação, os diálogos, transição. É aquele modelinho que eu mostrei para vocês na aula anterior. E aí vocês vão desenvolver o roteiro com os diálogos, tudo, etc., baseado ali no que vocês têm do argumento. E aí, olha aqui, gente, vamos ver na tela o modelo de um roteiro aqui que eu trouxe. Trouxe para vocês um trecho aqui de um roteiro do filme Cidade de Deus. Tá? É um trecho do meio, não é a primeira cena. E aqui tem todos os elementos que vocês vão ver. Olha lá, número de páginas, número de cena, né? Então ali em cima, página 8, número de cena tem ali 5, né? Aí tem o cabeçalho da cena, tá lá, uma linha descrevendo o local, a hora do dia da cena, né? A sigla int é usada para ambiente interno e a sigla ext para externo, né? Podendo conter também a numeração da cena. Então tá ali, olha lá, cena 6, externa, ruas do conjunto, de dia, né? Ali em cima tem um cont, né, que é continuação, tá? É continuação da página anterior. Tá? Então até aqui embaixo está aquela mais e continuação. Usar mais ao final de uma página, que é para dizer que continua na página seguinte, e continuação no início da seguinte, quando a fala de um personagem continua de uma página para outra, ou a ação, né? Então ali em cima, por isso que está ali, continua, né? É continuação da página anterior. Temos aqui, seguindo aqui do lado esquerdo, né? Olha lá, a gente já leu o cabeçalho, ação, descrição narrativa do que ocorre na cena. Né? Aí tem lá, cabeleira, alicate e marreco correm perseguidos de perto por um policial que dá tiros para o alto. Eles riem e também atiram para o alto. Detalhe, gente, que normalmente quando tem o nome do personagem, ele vem em caixa alta, né? Tudo em maiúsculo, né? Lá, um policial, provavelmente é a primeira vez que aparece. Tá? E aí, quando tem a fala do personagem, tem ali, personagem, nome do personagem deve sempre estar acima da sua fala no diálogo, né? Então tá ali, busca-pé, tá lá. Em sua primeira aparição, seu nome é seguido de uma breve descrição das suas características. Então tem aqui, busca-pé e entre parênteses ali, VO. O que é VO? Vamos ver do outro lado aqui que tem explicando, Parênteses usado ao lado do nome do personagem, indicando se é VO, que chama voice over, que é quando a fala é de um narrador. Então, se não tem a pessoa, tem a voz dele contando o que está acontecendo. Ou então OS, que é off-screen, que é quando um personagem que não está presente na tela fala. Então, se tem a voz de alguém, mas essa pessoa não está aparecendo e é um personagem, né? A gente põe essa marcação de off-screen, é que ele não vai estar aparecendo no enquadramento, mas é a voz do personagem que está lá. E aí vem a fala lá, o trio Ternura não tinha medo de ninguém, nem da polícia, e etc, etc, etc. Tá? Que é o diálogo, né? Tá ali, as linhas da fala do personagem. Então aí, gente, fica aqui a carinha do roteiro para vocês verem como fica, né, esse formato lá que a gente falou, que é o Master Screen. Aí, gente, depois que vocês escreveram o roteiro inteiro, vem uma parte chata, mas que é necessária, que é a revisão. Gente, revisem. Terminou de escrever? Leia de novo. Veja, procurem erros de português, erro de acento, né, pontuação, se faltou alguma coisa, se colocou todas as cenas, veja se não está faltando cena, se não está faltando indicação, descrição, personagem, diálogo, confira tudo. E não é para conferir uma vez, gente, confira várias vezes. E aí pode também fazer a mesma coisa que você fez com o argumento, leia em voz alta. Por quê? Quando você está lendo em voz alta, você presta o dobro de atenção no que você está fazendo. E aí, né, você lê e fala, é como se você estivesse fazendo duas vezes a mesma coisa, você está conferindo duas vezes. Porque você está lendo e você está lendo com os olhos e falando. Então são duas revisões ao mesmo tempo. E faça isso várias vezes, tá? Que é para não passar falha nenhuma.
Então revise 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes se for preciso, até você realmente não encontrar mais nada. E aí quando você não encontrar mais nenhum erro, já tiver feito a revisão várias vezes, você mostra para alguém. Mostra para alguém, tá? Que é muito legal você fazer isso. De preferência alguém que tem um pouco mais de experiência, né? Alguém que trabalha na área também, pode ser um roteirista profissional que você conheça, né? Vai que você conhece, nunca se sabe, né? Por quê? Porque às vezes você fica tão dentro do trabalho que aí você não consegue ver alguns erros. Às vezes você não enxerga os erros, você está tão ali dentro que você não vê. É normal isso, tá? E quando você passa para outra pessoa ver, essa pessoa às vezes bate o olho e enxerga. Você passa às vezes 10 vezes por aquele erro e não enxerga. Aí quando você passa para alguém ver, a pessoa, na primeira pessoa já acha o erro. Tá? Isso é normal, gente. E não só em escrita não, tá? Eu, quando eu edito vídeos, quando eu termino, eu sempre peço para o cliente assistir os vídeos. Eu faço um vídeo, entrego e falo, assista. Por quê? Porque às vezes eu não enxergo, às vezes eu estou tão dentro daquele projeto que eu começo a não ver os erros. Né? Porque na edição você vai, volta, assiste, e às vezes a gente não vê. A gente fala que fica com a vista, a gente fala que fica com miopia, né? A gente está muito dentro do projeto, não enxerga o erro. Tá? É muito comum. Então é sempre bom ter alguém de fora, que não está ali trabalhando no projeto, que não está editando, que não está escrevendo, para poder revisar esse roteiro para você. Tá? E lembrando do que eu falei, cuidado para quem você mostra também, para não mostrar para pessoas que possam roubar a sua ideia. Porque isso também acontece, tá, gente? Isso acontece. Então, gente, fica aqui a nossa parte de roteiro. Finalizamos aí as 2 aulas de roteiro. Espero que tenha sido bem útil para vocês, que vocês consigam aí pelo menos ter uma noção legal de como faz para produzir, né, um roteiro para os seus filmes, curtas, né, que vocês vão fazer. Beleza, gente? Nos vemos então na próxima aula.